Sem terra arrasada, com a derrota de ontem para o São Paulo. Esse é o tema do meu vídeo aqui para você. Derrota que tem alguns ensinamentos, mas temos que olhar para frente. O Vasco vem de uma grande recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Carlo Ancelotti esteve em São Januário. Gostou do que viu? Não gostou? Vai convocar alguém para a seleção brasileira? Vamos debater esse e outros temas agora, aqui no nosso Café Vascaíno. Já começo mandando um abraço para o Luiz Felipe, membro do canal Trembala Novo. Um grande abraço, aniversariante lá de Brasília. Parabéns, Luiz! Tudo de bom, saúde e muitas alegrias. Bom, galera, vamos lá. O time do Vasco apresentou algumas falhas na derrota para o São Paulo. Falhas defensivas, recomposição demorada e falhas individuais. O futebol é feito de erros e acertos. E ontem o Vasco teve alguns erros que não vinha cometendo ultimamente. Óbvio que assim, o torcedor vascaíno acordou chateado com o resultado, mas a imagem para mim que fica é o aplauso do torcedor que foi a São Januário ontem, no fim da partida, porque ele reconheceu que ontem foi um dia ruim. Não deu certo, né? Não é que não deu nada certo, não deu certo. Em vários momentos da partida, o Vasco teve oportunidades muito boas. No primeiro tempo, quando estava 0-0, por exemplo, o Ryan carimba a trave do São Paulo. O Rafael foi o melhor em campo, porque fez grandes defesas. Na sequência desse lance, o Robert Renan dá-lhe uma chicotada, o goleiro espalma. O Andrés Gomes, no segundo tempo, uma bola cruzada, Rafael espalma. Então, assim, estou lembrando lances rápidos aqui para você, torcedor, de que o Vasco chegou, lutou, mas não venceu. Não há time invencível, né? Aquele time que não perde. Não existe isso. E o Vasco vem numa corrida de recuperação. Nos últimos 9 jogos, o Vasco tem 2 derrotas. Pô, mas perder para o São Paulo, Fábio, inadmissível. A gente ia engatar a 5ª vitória. O que é inadmissível, torcedor? A forma como perdeu, a bagunça que ficou o time no segundo tempo. O técnico Fernando Diniz, acho eu, que mexeu cedo demais na formação da equipe. Trocar peças era necessário, ok. Mas entendo que ele expôs demais o Vasco com apenas 13 minutos do segundo tempo. O Barros vinha de uma pancada que sofreu no primeiro tempo, saiu. Aí ele traz o Matheus França para a vaga do Barros e o Verratti lá do Nuno Moreira. Acho que aí ele escancara o Vasco. Poderia ter colocado só o Verratti na vaga do Barros e traria o Nuno para segundo homem. Escancararia menos o time. Porque ele deixou o Tietê de primeiro homem, trouxe o Coutinho para segundo homem, aos 30 substituiu o Tietê e deixou o Coutinho morto, porque ele acabou com o Coutinho fisicamente, de volante. Coutinho que fez bom jogo. Eu vi um bom jogo do Coutinho. Agora, sacrificado, abriu a língua. Não tem jeito. Na boa, não há terra arrasada, torcedor. É óbvio que todos nós estamos chateados com o resultado, com a derrota, mas vamos lembrar que nós vencemos São Paulo no turno. Seria normal ganhar lá e perder aqui? Não. Mas seria normal ganhar aqui e perder lá. Elas por elas. É um resultado dentro de uma normalidade. Anormal foi perder para o Vitória no turno lá. Anormal foi empatar com o Ceará em casa com um jogo ganho. Anormal foi empatar com o Grêmio com um jogo ganho. Anormal foi perder em casa para o Red Bull Bragantino, mas aí o Vasco foi lá e ganhou. Então, equilibrou o confronto. Não há tudo errado, aquela história assim, não, tá tudo errado, que absurdo, o Vasco me enganou. Que te enganou, torcedor? De novo, a gente vinha de 4 vitórias e jogando bem em alguns desses 4 jogos, sim. Antes deles, vinha de 2 vitórias, um empate com o Flamengo e uma derrota apenas.
Então, nos últimos 8 jogos, exceto o de ontem, era apenas uma derrota. Com o de ontem, são 2 derrotas em 9 jogos. O Vasco tem a 4ª melhor campanha do segundo turno. Agora, que o time se desestabilizou com o pênalti infantil, um erro do Paulo Henrique, isso desestabilizou o time para a sequência do jogo, que eu não esperava. O pênalti aconteceu, foi bem cobrado pelo Lucas Moura, mas esperava um poder de reação da equipe para o segundo tempo, que não aconteceu. E isso acabou, por mais que tenhamos tido ali 10, 12 minutos do segundo tempo de pressão, de abafa, depois não. O sistema defensivo ficou muito vulnerável, ficou exposto a contra-ataques e fica uma lição principal. Tirei aqui alguns tópicos da entrevista coletiva do Diniz. Tivemos domínio, sim, muita criação, principalmente no primeiro tempo, mas saímos com a derrota. E isso custou o resultado final, porque o Vasco sentiu. Verratti deve jogar contra o Botafogo, ele tem chance. O David entrou mal ontem, o Matheus França entrou mal. E esse também foi um diferencial do time do Vasco. Peças individualmente jogando mal. E aí o coletivo, ele é afetado. Rayan não jogou bem. No dia que o Carlo Ancelotti foi vê-lo de perto, ele jogou mal. O Coutinho jogou bem, o PH oscilou, o pênalti foi bobo. Aliás, PH e Nuno estão fora do jogo com o Botafogo, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tendência, Puma na direita e Verratti no ataque. Rayan sendo deslocado para a ponta direita. Rayan, Verratti e Andrés. Andrés que teve decisões equivocadas no jogo, mas não foi mal, não se escondeu, apentou, deu-lhe uma pancada de fora da área, o Rafael pegou. Não é terra arrasada, torcedor. Na minha avaliação, não está tudo errado. Não acabou o encanto. O Diniz não presta. Não é por um resultado que nós vamos jogar fora o que já vem sendo construído. E a arrancada que o Vasco tem dado no segundo turno. O técnico Carlo Ancelotti da seleção brasileira esteve em São Januário, acompanhado do presidente Samir Chaldi. Os dois ganharam camisas do Vasco da Gama personalizadas. O diretor técnico de seleções, o Rodrigo Caetano também. E não tiveram uma grande impressão do Vasco de ontem. Mas não é o Vasco de ontem que não leva o Paulo Henrique, o Coutinho ou o Rayan para a convocação de hoje. O que leva um jogador para uma convocação é uma sequência de partidas. A de ontem foi ruim, mas a sequência vinha sendo boa de todos. Inclusive o Paulo Henrique ele já conhece de perto, nos amistosos contra Coreia e Japão. Entrou inclusive como titular contra o Japão e fez gol. Então não será surpresa se um deles, 2 ou até mesmo os 3 estiverem na seleção. Quem foi muito bem, e aí acho que o Ancelotti, se não conhecia, não tinha muitas informações, viu de perto, foi o Léo Jardim, fez uma defesa espetacular no primeiro tempo, uma bola que ele tira com o braço assim, bem posicionado. Mas de novo, torcedor, uma derrota que dói o torcedor vascaíno, porque imaginava a sequência de 5 vitórias desde 1997, que isso não acontece, estão mais de 30 anos, praticamente 30 anos, são 28, sem vencer 5 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas não é terra arrasada. O trabalho não pode ser jogado fora por isso. Levantamos a cabeça, olhamos para frente e vamos pensar no Botafogo, depois o Juventude. E temos totais condições de recuperar e de voltar a encostar no bolo da frente. A distância está mantida, mas dá para encurtar e dá para olhar um pouco mais adiante. E lembrar que a nossa preparação nessa reta final é focada para a semifinal da Copa do Brasil, dias 11 e 14 de dezembro. Você vai jogar a toalha por uma derrota? É sério? Torcedor do Vasco, não é modinha. Rapaziada, o Vasco da Gama que jogou ontem contra o São Paulo no estádio de São Januário, com a presença de Carlito Ancelotti, que estava lá, Carlos Ancelotti, que estava lá presente, para ver ali uma possibilidade de convocação de jogadores do Vasco, que talvez vai sair daqui a pouco, não sei que não. Provavelmente eu tô fazendo esse vídeo antes
da convocação, né? Mas o vídeo vai pro lado bem depois. Enfim, mas o Vasco não jogou aquilo bem esperado. O jogo, na verdade, até jogou, mas não teve o resultado. Porque o Vasco foi supremo, amassou o São Paulo. Só você pegar as estatísticas dos jogos, o Vasco teve mais de 24 chutes ao gol do São Paulo, mais de 70% de posse de bola. Foi um volume de jogo muito intenso. O Diniz foi para cima. E o Paulo Henrique, né, um dos jogadores ali que vem sendo importante do Vasco, acaba cometendo um pênalti infantil ali no final, no último lance do primeiro tempo, né? E no segundo tempo, um gol muito bizarro. O David poderia ter tocado a bola para todos os lados, ele voltou, saiu correndo para trás, perde a bola. Aí o jogador do São Paulo, se eu não me engano, é o Rigoni. Eu acho que é Rigoni. Aí ele perde um gol feito, incrível, a bola sai de novo com o Vasco. O Vasco toca a bola, o jogador do Vasco volta de novo, perde a bola. E aí a bola, os caras chutam a bola ia sair, o Léo Jardim pega ela, segura e escorrega e joga a bola para escanteio. Na saída de escanteio, o que que acontece? Gol do São Paulo ali com um toque de bola. Os caras vêm, entra na área e cruza e chuta. Na verdade, chuta, entra e faz o gol. Ridículo, realmente ridículo. Dois gols assim inexplicáveis, né? Parece que o Vasco tava chamando o gol. Em vez de jogar para frente, começou a jogar para trás, jogando contra o próprio time. E aquele agarrão lá do Paulo Henrique foi meio bizonho. Por que o cara vai agarrar o outro cara dentro da área, sabendo que tem 1000 câmeras ali pegando o lance, tem VAR, tem tudo? É estranho, suspeito, esquisito. Tudo sei lá, mas enfim. O Vasco ele terá dois desfalques importantes para o clássico contra o Botafogo, tá? O Paulo Henrique, um desses jogadores, a gente vai ter a volta do Pumita Rodrigues. Espero ele que jogue bem, não faça besteira, tá? E o Nuno também recebeu o seu terceiro cartão amarelo e não estarão diante do duelo contra o Botafogo, tá? O próximo jogo do Vasco pela 32ª rodada na quarta-feira no Newton Santos, entendeu? O Vasco aí, que logo após ter perdido para o São Paulo em São Januário, terá pela frente o clássico do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, tá? E o Diniz mede forças com o Botafogo na próxima quarta-feira às 7h30, tá? No Newton Santos, e não terão dois daqueles destaques à disposição para o confronto, que já foi mencionado, o Paulo Henrique e o Nuno Moreira, que são bons jogadores ali, né? E aí a gente tem, muito provável, o Pumita joga, Ryan vai cair pela beirada e ele vai começar com o Verratti. Talvez seja esse o provável time do Vasco para enfrentar o Botafogo, tá? Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Não esquece de deixar like e inscreva-se no canal. Ativa também o sininho das notificações. Um grande abraço. Fui.